Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 9 de junho de 2025, segunda-feira. Conhecendo a si mesmo através da humildade. Pode-se definir a humildade da seguinte forma: uma virtude sobrenatural que, pelo conhecimento de nós, nos dá de nós mesmos e nos inclina a nos estimarmos em nosso justo valor e buscarmos o abatimento e o desprezo. Por ser uma virtude sobrenatural, pratiquemos qualquer exercício humano, não é algo de origem humana, é Deus quem nos dá. E isso acontece quando a pessoa está em estado de graça. Nessa ocasião, ela recebe todo o cortejo das virtudes sobrenaturais. Enquanto recebe as virtudes sobrenaturais, aí sim deve procurar conhecê-la e praticá-la com a ajuda da graça atual. Por meio da humildade, conhecemos a nós mesmos como quem olha para um espelho límpido e enxerga a própria alma. Enxergamos tudo o que há de bom em nós, mas ao invés de nos orgulharmos e exaltarmos essas qualidades, reconhecemos que o autor de todas as coisas boas é o próprio Deus e não seríamos capazes de um único ato bom se não fosse a graça dele. Percebemos as inúmeras imperfeições que carregamos, os atos maus que cometemos, o quanto precisamos melhorar em diversos aspectos e assumimos a nossa máxima culpa em todas estas coisas. O orgulhoso, por sua vez, enxerga os atos bons e diz: eu tenho mérito, eu fiz tal coisa, se não fosse eu. Percebe-se um abismo entre a maneira de pensar e se comportar do homem humilde e o homem orgulhoso. Este último sempre fará referência a si, aos seus feitos, e pouco fará juízo de suas ações. A Sagrada Escritura ela é repleta de ensinamentos quanto à virtude da humildade e diz o seguinte: revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna ele vos exalte. 1 a Pedro 5, de 5 a 6. E também afirma: todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 12. Há uma ordem para sermos humildes e uma promessa direta para aqueles que entram nesta forma. Deus dará a sua graça e exaltará os humildes, contudo, não confunda essa exaltação com o modelo que temos neste mundo. A exaltação de que a palavra de Deus nos fala é o acesso ao reino do céu. Se não formos humildes, não acessaremos o reino dos céus. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino do céu. Mateus 18, 3. Pelo exercício dessa virtude, podemos combater com mais força o demônio, que é orgulhoso e nos ataca para devorar. Combatemos as tentações da carne porque nos conhecemos melhor e desconfiamos de nós mesmos. Combatemos o mundo porque vivemos com mais intensidade a metanoia, a mudança da vida proposta pelo Evangelho. Meus queridos irmãos, a humildade, ela acessa, abre as portas do reino dos céus. Não há vida de oração sem humildade. O próprio Catecismo da Igreja Católica afirma que a humildade é o fundamento da oração. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus. Está no número do Catecismo 2559. Inclusive, muitos santos recomendam que se faça um ato de humildade logo no início da oração e depois, durante a oração, se repita este ato de humildade quantas vezes for necessário. A humildade nos assemelha a nosso Senhor Jesus Cristo, que despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 7 a 8. Cristo é o nosso modelo, não temos outro caminho senão por ele, conforme está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Essa é uma enorme graça, um presente que Deus nos deixou ao se encarnar e viver o que é próprio desta vida, exceto o pecado. Ele passou por diversos desafios e humilhações, e assim Cristo santificou a vida comum dos homens. Portanto, quando vivermos o comum desta vida em estado de graça, imbuídos da humildade e de todas as outras virtudes, caminhamos na esteira da santificação. Quando nos humilham, nos julgam, desdenham a nossa pregação, quando somos preteridos, perseguidos, caluniados, escorraçados, achincalhados, traídos, abandonados, mortos em vida, muitas pessoas nos matam pela língua, pela maledicência. Eu gostaria de dizer: estamos na via humilhante do Senhor. Não deveríamos exultar por tamanho presente de ser perseguido, injuriado, caluniado, porém não exultamos porque ainda em nossa alma impera o verme do orgulho
e do amor próprio desordenado. A humildade é, sem sombra de dúvida, a base da vida espiritual. Sem a humildade, fundamento da vida espiritual, todo edifício não permanece de pé, tudo desaba. Mas quando entendemos a importância dessa virtude, o quanto devemos exercitá-la no dia a dia, descobrimos uma chave que nos dá acesso a um tesouro. Esta é a graça reservada aos pequeninos, aqueles que se apresentam diante de Deus, como o publicano que se pôs a rezar do seguinte modo: o publicano, porém, estando de pé de longe, nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende misericórdia de mim que sou pecador. Lucas 18:13. A parábola termina dizendo que este homem voltou para casa justificado. Não há dúvida, somos pecadores e não merecemos tamanha graça. Só nos resta o caminho dos pequeninos, a humildade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.